especialista no grande poeta José Andrade, e eu sou o meu leitor. Já não é mau. Acho que só posso invocar essa qualidade para falar de José Andrade, e de facto é uma grande responsabilidade falar aqui na casa dele, não é? Porque os paredes têm ouvidos. E será que. E tem histórias, etc. Mas já me disseram que não está a ser gravado. Vou expor aqui a ignorância sobre o poeta. Eu gostaria de fazer um enquadramento para, de algum modo, justificar penso eu, o convite que me foi feito. Porquê um cientista aqui hoje? Eu não vou perguntar a ela, mas vou retoricamente perguntar eu e dar a resposta a eu. Eu acho que a razão é porque normalmente se pensa que a ciência está nos antípodas da poesia. Portanto, o que acontece é aqui uma tentativa de criar a solução dos contrários. Porque associa-se à ciência, digamos, o objetivo, não é? E à poesia o subjetivo. Mas há relações fecundas, muito profundas e fecundas, entre a ciência e a poesia. E eu venho comentar, porque um leitor tem de provar que leu, para se recordar como autor, como leitor, sobre as relações entre ciência e poesia. Devo dizer que a meu artigo sobre esse assunto também é uma especialista que ela escreveu com o Vasco da Moura, uma antologia, que antologia, uma bela antologia sobre a presença da ciência na poesia portuguesa, que é um volume muito bonito, saiu na Leiteira há uns anos, está esgotado, talvez encontrem em alguma outra revista, mas tem o título o binómio de Neto, é um verso do Álvaro Campos, o binómio de Neto é tão belo como há anos mil, o que há é pouca gente a dar por isso. Quer dizer, esse verso, dicotomia entre ciência e poesia. E a poesia, de facto, parece-nos, ou a arte em geral, parece-nos muito mais acessível do que a ciência. A menos dele nós olhamos, e apesar de faltarem os braços, nós ficamos tocados, causa-nos uma impressão estética, ao passo que, sem preparação matemática, embora haja um lado estético na poesia, por isso é que o Álvaro Campos faz aquele paralelismo, aquela metáfora, mas apesar de haver um lado estético, a maior parte das pessoas reagem friamente à forma do binómio de Newton, sem que reagem de todo, sem percebem de todo o que é aquilo que quer dizer. Ora bem, curiosamente, nesse livro, não aparece o Eugênio de Andrade. E a razão para não aparecer é simples. Os autores são bons, os autores conhecem o Eugênio de Andrade, porque é que num volume que corre muitos poetas, alguns até ficam admirados por lá estar, porque o José Saramago está lá, muitos poetas estão lá, o Camões com certeza está lá, mas há uma relação óbvia entre Camões e a ciência, porque os Lusíadas, por exemplo, falam do mundo que na altura estava a ser descoberto. E a razão é que existe uma certa ciência vamos falar de física, porque física significa natureza. Nós entendemos hoje física como uma disciplina científica, mas vem de physis, a palavra grega que significa natureza. Depois o latim tem outra palavra que é natura. Mas é o mesmo conceito, é aquilo que se cria sozinho, em que não é preciso fazer nada. Há o natural, o que existe em si, e há o artificial, aquilo que somos nós que criamos. Embora esta distinção que parece clara, não é, porque nós somos parte da natureza. Nós somos parte da natureza e, portanto, se calhar é tudo natural. Isto é uma questão filosófica e não existe o artificial. Nós é que, por um certo provincialismo, pensamos que é especial aquilo que fazemos. É a natureza a funcionar e funciona também por nosso meio. Mas a física, voltando à palavra física, que é uma ciência e que aparece como tema, tal como a biologia e outras disciplinas científicas desses poetas todos,
aparece a Eugénia de Andrade de uma maneira escondida. Quer dizer, não se vê, não parece ciência, não parece ciência. Ele fala de facto da natureza, da física, mas é uma física, é uma natureza intuitiva. É uma natureza que não chega a ser ciência. Por outras palavras, é uma natureza vista com os olhos do homem primitivo. Eu sei que ele é moderno, viveu aqui, mas via a natureza até como, sei lá, o que ele olha para a natureza, o que é que vê? Vê os elementos dos gregos, vê terra, vê água, vê ar e vê fogo. Que digamos, é uma fase inicial, digamos, da nossa visão da natureza. E, portanto, não nos parece alguém que tenha alguma informação científica, mas tem informação do mundo. Tem aquela noção mais intuitiva do mundo que se pode ter. E é por isso, por não vermos estes temas, no fundo, estes temas, a terra, a água, o ar e o fogo, são temas de ciência, com certeza, ganharam outros nomes, os elementos químicos, etc. Mas ali aparecem com uma visão da humanidade primitiva, que é uma visão que tem força, tem tanta força que eu acho que até casa melhor na poesia. Portanto, não sendo ele autor de temas sobre coisas modernas de ciência, sobre conceitos modernos de ciência, é sobre a matéria da ciência que ele vai falar, sempre, sempre, sempre nos seus poemas, porque ele é de facto o grande poeta da natureza. E já agora, como eu falei que uma distinção entre o homem e o resto do homem, há uma parte da natureza que lá está sempre a entrar, que é eu não diria o homem, eu diria o corpo humano. O homem para ele é muito corpóreo, o homem para ele é muito sensível. Então como é que nós vamos fazer a ligação entre ciência e poesia se ele só fala de ciência com a ciência primitiva? Não fala de ciência moderna, nem quer saber, não encontra lá Platão, por exemplo. Não encontram, enfim, hoje pode-se fazer essas pesquisas, não encontram, sei lá, a linguagem que, mesmo sobre os astros, etc., quase que é só a Lua, estrelas no Oriente Vago. Ao Sol, a Lua e as estrelas. Não encontram Marte, por exemplo, sequer. Como é que vamos então fazer a ligação entre ciência e poesia em Eugénia de Andrade? Eu proponho-vos uma ligação mais geral, que é a ligação que nós, portanto, a pergunta é como é que podemos juntar estas coisas que as pessoas pensam que estão opostas? Ciência e poesia. Eu venho documentar, tenho aqui nos livros, e há foi pegar em dois autores, um estrangeiro britânico de origem polaca e outro português, que trataram este tema. O que é que a ciência e a poesia têm em comum? E têm mais do que normalmente se pensa. Bem, há uma coisa óbvia, são as duas atividades humanas. Mas é mais do que isso. É profundo o que elas têm em comum. Bem, as duas tratam de mistérios do mundo, está bem? Mas é mais do que isso. O autor britânico Yakov Bronowski, quando o Yakov estão a ver, que é de origem judaica, ele escreveu, fez umas palestras em Cambridge, que depois foram publicadas no ano de 1956. Portanto, já havia poemas. E que poemas do Eugénia de Andrade! Porque aquele livro que ele lançou, verdadeiramente, A Mão dos Frutos, é de 48. Portanto, e há um livro de juventude, sai aos 25 anos. Portanto, este escrito que eu vou ler é do tempo de Eugénia de Andrade, quando ele tinha 30 e tal anos. E diz assim: primeiro, o autor é matemático, doutorado em matemática. Depois de fazer o doutoramento em matemática em Cambridge, não é coisa pequena, por Cambridge passaram os grandes matemáticos. Depois de fazer isso, eu não quero isto, eu quero é a poesia. Dedicou-se a crítico literário, como é a Maria. A diferença é que ele tinha um doutoramento em matemática e tinha de arranjar dentro de si uma. E foi também poeta, já não um grande poeta, mas foi principalmente crítico literário, tem vários livros sobre literatura. Ele começa por estar impressionado
com o facto da poesia, a certa altura, se ter oposto à ciência. Nos gregos, que já estão unidos. Naquela ciência primitiva, há até um poema latino, para os gregos, sobre a natureza das coisas, que trata da natureza, sobre a natureza das coisas, trata também da natureza, mas há um duplo sentido da palavra natureza. Mas é poesia e é também ciência, ao mesmo tempo. Mas isso é mais ou menos há 2000 anos. Eugênio fala de ciência do verso. É isso. É isso que eu lavo. É isso que eu lavo. Ele diz isto. Já é bom. É isso mesmo. Obrigado. Diz assim, ele diz que os poetas românticos, o movimento, olha, entrou Goethe e outros, John Keats, etc., revoltaram-se contra a ciência. Porque a ciência está lá a tomar conta de tudo. Está lá a descrever o arco-íris. E ele diz, quando Coleridge, um poeta romântico inglês, tentava definir a beleza, regressava sempre a um único pensamento profundo. A beleza, disse, é a unidade na variedade. A ciência não é nada mais, nada menos, do que a procura da descoberta da unidade na desordenada variedade da natureza, ou mais exatamente na variedade da nossa experiência. Nós temos acesso a tudo. Tentamos unir aquilo que está separado e nós vemos. Certo? A poesia, a pintura, as artes são a mesma procura, na frase de Coleridge, de unidade na variedade. Cada um, à sua própria maneira, procura as semelhanças sob a variedade da experiência humana. Porque veio a ser uma imagem poética se não apresenta apreensão e exploração e uma semelhança escondida. Manter juntas duas partes de uma comparação que vão dar profundamente uma à outra. Quer dizer, no fundo, estamos a tentar juntar mentalmente, através de um recurso que temos, que é a imaginação. Estamos a tentar juntar aquilo que nos parece distante. Por exemplo, eu dou o exemplo da Lua. O Newton cai uma maçã na cabeça, uma parte da natureza, e observa a Lua. E ele diz, foi o primeiro a perceber isso, que maçã e Lua estavam ambas sujeitas a uma força da gravidade universal. A maçã caía e ele perguntou porque é que a Lua não cai. Mas existe uma força. Portanto, não cai porque tem uma velocidade certa para estar em ar. Portanto, o Newton o que fez, juntou a maçã e a Lua, o que também se pode fazer num verso. Só que é que o Newton teve que provar, por uma forma, que há uma força que a Terra exerce sobre a maçã e que a Terra exerce sobre a Lua. É a diferença. Mas a tentativa de, através da imaginação, juntar o que está separado, na literatura chama-se metáfora, na ciência nós chamamos de modelo científico. E vamos então falar da ciência da poesia. Mais ou menos à mesma altura, há um autor português que estudou na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e que também se formou aqui em matemática. E que depois, por causa de problemas políticos com o Estado Novo, não pôde fazer carreira na universidade. Dedicou-se à tradução de clássicos, de tradução literária, etc. Chamava-se António Lobo Vilela. E mais ou menos à mesma altura, 55, e eu tenho o livro original, faz um livro intitulado Ciência e Poesia. E o que é que ele diz? Diz a mesma coisa que dizia o inglês. Só que é que o público, escrevia em português, o público era mais difícil. Mas é exatamente a mesma coisa, que o que ele diz é que ciência e poesia são... o mundo que se oferece à contemplação do sábio e do poeta é o mesmo. Cada um vê o porém de uma luz diferente, com perspectivas diversas. No fundo da ciência e da poesia está a própria vida, com as suas solicitações e as suas leis, a que nenhum homem pode furtar-se. Também está aqui a mostrar, a acrescentar uma coisa, é que o poeta, e houve um poeta que viveu aqui, está sujeito às leis da natureza. Quer dizer, nasce, vive e morre, por exemplo. Essa é uma das leis da vida. Todos os seres vivos nascem, vivem e morrem. E, portanto, o poeta não se pode dizer, os poetas são livres, os cientistas estão restritos à realidade, os poetas podem dizer, não, os poetas são matéria do mundo e estão limitados. Podem sonhar, mas os sonhos são um fenómeno biológico. O nosso cérebro precisa de sonhar. É um imperativo. O sonho é um imperativo humano. E, portanto, ele acrescenta algumas ligações entre ciência e poesia. E uma daquelas que acrescenta é a questão do rigor. Os cientistas têm de ser rigorosos. Os cientistas têm de provar aquilo que dizem, têm de fazer observações, têm de fazer experiências para ver se aquilo que imaginam está certo com a realidade, está certo com o mundo.
Então, não há rigor na poesia? Na poesia, diz o Dom Vilela, que era matemático e gostava de poesia, há muito rigor. As palavras são muitas, tem de escolher as palavras certas. As palavras têm de ter uma relação umas com as outras, as tais metáforas. As palavras também, cada uma delas tem de ter uma relação com o mundo, e tem de ser usadas a propósito da sua relação com o mundo. O poema tem de ter uma forma, tem de ser conciso. Os poemas, ao contrário dos romances, têm um certo tamanho, caracterizam-se pela brevidade, para os Lusíadas seja um livro inteiro. E tem, acima de tudo, um ritmo, vamos chamar uma música própria. E a música tem grandes comparações com a matemática. O Pitágoras soube unir os sons aos números. Por outras palavras, na rigor da poesia, vamos encontrar muitas semelhanças com o rigor da ciência. Tanto o cientista como o poeta são sempre rigorosos. Eu já vou dar exemplos do poeta Gênero. Peço desculpa para se você interrompo, mas lembramos todos os leitores da poesia de Eugênio de Andrade o livro Ostinato Rigore precisamente essa a ideia. A luta com as palavras, uma luta corpo a corpo, e lembramos também, como o professor lembrou justamente, questo diálogo muito fecundo, muito interessante e de enorme inovação. Mesmo se Eugênio de Andrade não fala, no fundo, de ciência de maneira mesmo explícita. A sua poesia é científica no sentido, não é apenas usar elementos da natureza, é no sentido que é de um rigor extremo. Tal como um cientista faz o seu trabalho com rigor. Ele demorava a fazer o poema. Ele não descansava enquanto o poema tivesse feito. O poema quase nunca estava feito. Mesmo depois de estar feito, muitas vezes não o queria. Ele deitou fora a primeira parte da sua obra. E isso é de alguém muito rigoroso. Ele tem versos em que diz isto. Há um verso final, da fase final da vida, em que diz: a minha mão está cansada de exigência. A minha mão está cansada de exigência. A minha mão está cansada de exigência. Espero que há algum descanso, que ela merece nobreza. A mão que passou a vida a emendar, ele queria que merecesse descanso. E outros versos em que ele fala do seu trabalho artesanal, da sua relação com as palavras, que é uma luta, vou usar um termo que ele gosta, corpo a corpo. Corpo a corpo. Quer dizer, esta palavra não é esta. Eu não sei agarrar esta palavra, não abraço esta palavra. Eu vou a outra palavra para abraçar. E eu tenho aqui 2 ou 3 exemplos. Os poemas que eu escolhi são curtos, mas eu acho que não se pode falar de poesia sem a dizer, porque na ciência pode haver umas paráfrases, etc. Na poesia é aquilo que o poeta diz. A poesia é sempre aquilo que o poeta diz. Claro que podemos tentar interpretar, mas ele diz. Mas também aí há algum rigor. Podemos fazer interpretações variadas, mas o poeta disse aquilo porque as palavras foram aquelas. E eu tenho aqui 2 ou 3 exemplos sobre o trabalho artesanal de procura, de procura dos versos. É logo no início de um dos livros, dos livros iniciais, vou dizer qual é aquele tem um título magnífico: Os Amantes Sem Dinheiro. Os Amantes Sem Dinheiro se têm de fazer. Até o dinheiro seria uma distração. É muito curto, chama-se Conselho. Ser paciente. Espera que a palavra amadureça e se desprenda como um fruto ao passar o vento que a mereça. Só isto. A metáfora é: a palavra é o fruto. Se quisermos, falei da maçã do Newton. As mãos frutos. A palavra é o fruto. E o fruto vai cair quando o vento o vier. Quando o vento vier. E tem de ser um vento que a mereça. Tem de ser um vento que a mereça. Não é qualquer maçã que cai na árvore. A maçã só cai com o bom vento. E é tudo natural. As maçãs caem. As maçãs caem. O livro sabe. As maçãs caem. Mas não é o único caso.
Bem, eu vou agora. O poema é um bocadinho maior, mas não muito, ele não faz poemas. Mas é um dos poemas que mais me marcou pessoalmente quando eu, jovem, peguei no Eugênio de Andrade. Que é aquela questão em que ele dá várias metáforas para as palavras. Que poder têm as palavras? O que é que são as palavras? Para uma pessoa andar à procura de uma palavra boa, é porque quer que a palavra tenha poderes. Há palavras mais poderosas do que outras. E bem engraçado, há uma palavra muito poderosa que ele não usa, que é Deus. Se reparar, é uma palavra que toda a gente usa, mas talvez esteja ali a explicação. A poesia não vai à missa. Não obedece ao sino da paróquia. É por isso que Deus viu a palavra de Deus em algum sítio. Não, porque é hedonista com a cultura do povo. É panteísta, ele é panteísta, quer dizer, para ele Deus que existe é a natureza. Deus que existe são as coisas a passarem-se, os frutos a caírem, a mão que envelhece. Ele próprio é Deus para ele próprio. Ele próprio é Deus para ele próprio. Tanto é que quando o seu corpo... Isso é autoestima, isso é autoestima. E quando ele falece, morre, e o velório foi feito na árvore, como o corpo envelheceu, por isso já não tinha aquele esplendor de juventude, aquela natureza de corporalidade sensual e a sensualidade. Ele tinha perdido, ele decide de ser sepultado em pijama. Foi sepultado em pijama. Foi sepultado em pijama, sim. Aí está. Porque já o corpo o tinha abandonado. Por isso, aquele Deus... Do Prado do Repouso, do cemitério do Prado do Repouso. Que é um grande nome para o cemitério, eu não conheço. Já agora é o nome também de um livro de poesia do Jorge Seixas. Prado do Repouso. Uma antologia do Jorge Seixas, que é biólogo e poeta. É biólogo e poeta. Já agora. Então, o outro exemplo, que é o das palavras. Lá procura sinónimos para as palavras. O que é que são as palavras? Este poema, na altura que eu li, impressionou-me muito. Porque aquilo que diz o Bronowski sobre as metáforas, unir duas coisas que estão separadas, ele tenta unir coisas e ver qual é a melhor ligação. Chama-se mesmo as palavras. Todos conhecem, é dos versos, é dos poemas mais conhecidos dele, de modo que eu não sei se consigo dizer que já ouviram, de certeza, grandes explanadores, mas são como um cristal as palavras. Algumas, um punhal, incêndio. Outras, orvalho apenas. Secretas vêm, cheias de memórias. Inseguras navegam, barcos ou beijos, as águas estremecem. Desamparadas, inocentes, leves. Tecidas são de luz e são a noite. E mesmo pálidas, verdes paraísos lembram ainda. Quem as escuta? Quem as recolhe? Assim, cruéis, desfeitas nas suas conchas puras. Quem eu respondo, a pergunta, eu respondo, é o poeta. É ele que as apanha. Às vezes são punhais, outras vezes são incêndios, outras vezes não vale apenas, outras vezes barcos, beijos. Eles juntam os barcos aos beijos. Porque E este poema é um exemplo perfeito daquilo que o Bronowski quer dizer, que vamos juntar coisas que estão separadas. Ele junta ali, no mesmo verso, barcos e beijos. Não é apenas começar por B. Acho que há algo de navegação quando se beija alguém. Suponho eu, pelo menos ele tem aqui um poema que fala disso. A arte de navegação. Lembra-se dessa arte de navegação? Trata de uma relação corporal e lá está a água. Lá está a água. Onda a onda. Mas mais um poema pequenino, Os Frutos. Ao bocado falei das maçãs. E este, então, em 3 linhas, consegue meter aqui os 4 elementos que eu falei. Está aqui tudo explicado. Aliás, isto é quase um haiku, que é aquela descrição de um ato natural que os japoneses fazem em verso. Há coisa que acontece de repente, num momento, e 3 versos chegam para descrever. É um instantâneo. Os frutos.
Aqui o livro dos frutos é o livro dos frutos, eu vou dizer qual é, Ostinato ao rigor, precisamente, que acho que é inspirado nesta expressão de Leonardo da Vinci e que significa rigor obstinado. Diz assim, é só 3 versos. Assim eu crio o poema, fermento de luz, áspero de terra, rumoroso de águas e de vento. Chama-se Os Frutos. Portanto, ele compara o poema ao fruto que tem as qualidades do fruto. As qualidades do fruto têm a ver com luz, terra, água e vento, portanto, ar. Estão aqui os 4 elementos dos gregos. Como sabem, os gregos acreditaram num mundo em que isto é geocêntrico, com certeza. Olha, já está, toda a poesia dele é geocêntrica. Toda a poesia dele é geocêntrica. Está centrada, digamos, na Terra. Na Terra. Isso pode ter a ver, tem de certeza a ver, com o facto de ele ter vindo, foi para a Terra Funda com o pijama, mas veio da Terra Funda ali da Póvoa da Atalaia. Terra-mãe. Ele veio, Terra-mãe, aliás, Terra e Mãe têm um significado muito... Não é preciso ser um grande poeta para juntar as duas coisas, não é? Terra e Mãe. Nós somos todos filhos da Terra. Isto é ciência. É ciência. Os gregos tinham um sistema muito interessante do mundo que tinha terra, que está associada ao sólido, solidez, depois água, tudo em esferas. Claro que nós sabemos que a água se impregna com a terra, mas o modo como se impregna com a terra, quer dizer, a diferença entre terra e água foi descoberta só no século XV, XVI, etc. Porque até se pensava que era do ar, a certa altura. A água é fluida e depois vem a seguir o ar, que é leve, e nós vemos, é o ar que respiramos, e depois havia supostamente o fogo, que significa energia. E só depois é que vinha a lua, que era o primeiro. Nós estamos no mundo sublunar. Só depois é que vinha a lua. E portanto, se repararem, todos estes elementos gregos estão em praticamente toda a poesia, em praticamente todos os poemas. Ou um ou o outro, neste estão os 3, ou os 4. Ou o outro. As palavras muito fortes. Podem perguntar qual é que está mais. Pode-se tentar fazer, ou pode ser para uma tese de mestrado ou doutoramento, qual dos elementos é que aparece mais. Mas eu quero-me parecer, por uma visão superficial, que terra e água estão sempre a aparecer. Terra e água estão sempre a aparecer. E o fogo, se nós ampliarmos para o grupo semântico do fogo, ter o sol, ter a luz, ter o sul, ter o verão, então é que ganha. Já agora fica de fora, de algum modo, o ar que só se manifesta quando há vento. O ar é talvez o mais invisível, é também o mais invisível. Portanto, proponho uma tese de analisar, pois há instrumentos até computacionais, ver quais são as palavras que lá aparecem e fazer no fundo, é uma cosmogonia. Ver qual é o universo vocabular, o que é que reflete, na ordem de importância, a visão do mundo da qual partimos. Sobre a Terra. Vamos falar então da Terra porque eu acho que a Terra é a matriz e vou falar da Terra pegando numa resposta que ele deu a uma jornalista de notícias, António de Sousa, no volume de prosa, de uma entrevista chamada Este País é a Minha Ferida. É um bom título, Este País é a Minha Ferida. Não tem muitos, mas tem alguns poemas sobre o país. É muito interessante. Sobre a terra. E sobre, exatamente. Mas a pergunta é o que é mais importante da sua obra? Grande jornalista. Está a escolher 3 coisas. A pele, o Alentejo ou a mãe. Vejam lá a dificuldade do poeta. Porque ela sabia que são tudo coisas essenciais para ele. A pele é o que reveste o corpo. O Alentejo, vamos supor, não é bem, mas está muito perto do Alentejo, mas a paisagem alentejana
da Povo da Praia, é Fundão, não é? O Alentejo está ao lado, aquilo é Alentejo à Panladeta. Ou a mãe, como sabem, ele não teve pai, e tem até dos textos mais violentos que eu já vi escrever alguém sobre o pai. No escuro domínio. No escuro domínio. É uma coisa muito violenta. Elisha era o pai. Digo? Elisha era o pai. Exato. O pai deixou. Só dizer isto, o pai deixou. O que é mais importante da sua obra? A pele, o Alentejo ou a mãe? Por momentos o silêncio foi denso, pesado, cheio. Isto diz a jornalista. Denso, pesado, cheio. Esta nem sabia que o poeta era jornalista. O rosto e os olhos magoados de Jane Andrade ficam em suspenso e depois observa. Essa é uma pergunta bonita. Qualquer dessas coisas é muito importante para mim. Reparem como a frase é simplicíssima, é uma pergunta bonita. E qualquer uma dessas coisas é importante para mim. As palavras são as mais simples possíveis. Repararam naqueles poemas que li, não há uma única palavra complicada. É também uma questão de rigor. Ele não usa palavras difíceis. Não usa. Não é preciso ir ao dicionário para ler nenhum poema dele. As palavras são aquelas, puras e duras, mas são simples. Mas são palavras capazes de dizer, é muito estratificada. Então, nós com a palavra terra dizemos pedra, nós dizemos tanta coisa, com a palavra água dizemos mar, dizemos rio, são palavras pequenas, mas têm um significado poderosíssimo. Com a palavra sol, eu já dei alguns exemplos, com a palavra luz. A palavra luz é uma palavra riquíssima. A palavra luz, aliás, a luz é a nossa mediação com o mundo, quer dizer, sem luz não poderíamos, e tem tábuas positivas de entendimento, razão, etc. Então ele diz, eu já falei disso tudo na minha poesia, a pele, isto é, o corpo, é extremamente importante na minha poesia. Quando ele diz isto é o corpo, significa que ele realça os órgãos de sentidos, o tato. A sensualidade, eu até diria sensualidade. E de facto, nós às vezes falamos muito dos olhos, falamos muito, sei lá, dos ouvidos, e esquecemos que o nosso maior órgão dos sentidos é a pele. E é tão importante que temos de andar vestidos para proteger. A pele, isto é, o corpo, é extremamente importante na minha poesia. Não esqueça que nós escrevemos num país onde a moral é de facto. A mãe é, por excelência, a figura central da minha poesia. No fundo, ela diz que é a mãe terra. Aqui é a metáfora. A mãe é a figura central da minha poesia. O Alentejo é a pátria. A pequena pátria. A pátria chica, como dizem os espanhóis. Porque eu, embora não tenha nascido no Alentejo, nasci naquela parte da Beira Baixa que, indubitavelmente, a prolonga. É de lá que vêm as imagens arquetípicas da minha poesia e algumas delas nunca mais se atenuaram. Quero eu dizer, foi com a terra, o vento, a luz, a água, vão ver os 4 elementos aqui, ditos agora por ele. Agora não sou eu a tratar os versos, é ele a dizer o que importa na natureza. Está bem? É um depoimento de primeira pessoa. Foi com a terra, o vento, a luz e a água. Foi sobretudo com a minha mãe que aprendi essas palavras transparentes, cheias de ditos. 4 palavras, depois com cargas ou outras cargas semânticas. Esse falar materno, e agora está aqui uma homenagem à língua italiana, Dante também falou do parlar materna, mas num outro sentido, é o da minha poesia. Falar da terra ou da mãe é falar da mesma coisa. Para a gente perceber, ele deve tudo à mãe, tal como nós devemos tudo à terra, às das vossas mães, claro. Quando digo mãe, digo terra. Fica claro. Quando digo mãe, digo terra. Aliás, um dos poemas aqui, um dos livros iniciais, foi na altura do falecimento da mãe e era dedicado à mãe. Qual é o nome desse livro? Um livro dedicado à mãe, que é Obscuro Domínio. Obscuro Domínio, sim, porque, no fundo, ele sente uma sorta de responsabilidade em relação à mãe, porque uma fase mais tardia, o pai biológico reencontra a mãe em Lisboa e ele impede a mãe de juntar-se ao pai
interessa no respeito dos desejos naturais de uma mãe da sua época. Com certeza. Ele quis a bem para ele. Não quis dar a bem ao pai. Não quis. E eu percebo. Depois de todo o sofrimento. Depois do que aconteceu, há uma cena do pai que vem a cavalo e lhe manda um dinheiro para comprar sapatos. É uma coisa confrangedora. Mas adiante, só para acabar a citação da prosa aqui dele, quando digo mãe, digo terra. Quando digo terra, digo mãe. Isto é quase matemática. O que ele está a dizer, terra e mãe, é igual, é equivalente. É matemática. É muito igual, de certa maneira. O corpo, esse é uma explosão, está a acrescentar o corpo. É nele que se dá um encontro com o outro, é a descoberta da razão da vida. E, portanto, nós, poderia também, enfim, era bom falarmos mais um bocadinho e conversarmos também com o público. Mas eu só queria pegar em alguns exemplos da Terra, da força que a Terra tem nos seus poemas. Por exemplo, dois poemas em que junta, havia mais, mas dois poemas em que junta terra e corpo. Porque o corpo, de algum modo, vem da mãe, quer dizer da terra, e volta à terra, quando já não há mãe, em princípio. E são poemas de algum modo, com algum eros, portanto, alguma carga erótica, sensuais, portanto, em que junta terra e corpo. Diz assim, sobre a terra, o livro é Complexidades, não, Complexidades do Verão, acho que é um subtítulo de um livro maior, chamado O Outro Nome da Terra. O Outro Nome da Terra, que é bem, outro nome. Sobre a terra. Ou a capacidade de iluminar o mundo através da nomeação da terra. O outro nome da terra. Sei que estou vivo e cresço sobre a terra. Não porque tenho mais poder, nem mais saber, nem mais haver. Como lábio que suplica outro lábio, como pequena e branca chama de silêncio. Como sopro obscuro do primeiro crepúsculo. Sei que estou vivo, vivo sobre o teu peito, sobre os teus flancos, e cresço para ti. Portanto, há aqui uma carga que a gente percebe que é telúrica sobre a terra, ele está sobre a terra, mas está óbvio. Sei que estou vivo e a maneira de provar que está vivo é crescer. Claro que estas coisas dizem-se por sugestão, mas ele está próximo de alguém. E sobre a proximidade física, uma das coisas, o corpo e a terra, uma das coisas que mais me impressionou também quando era, não digo jovem, mais jovem, foi aquele poema em prosa das cabras. Lembra-se do poema das cabras? Eu vi imensas fotografias até. Das cabras. Ele gostava muito de cabras, não é? Adorava. Adorava cabras. Lembra-se do livro que eu sei, chama-se, eu vejo aqui imediatamente. É um poema em prosa, não deixa de ser poesia lá por estar em prosa. Será. Eu lembro quando li aquilo, fiquei, mas isto, eu que nunca andei com as cabras, nem, eu sou urbano, não, embora os meus pais fossem rurais, onde é que eu vou encontrar as cabras aqui? Não está a ver aquilo que são poemas em prosa. Qual é o nome do livro? É um livro. Memória do Outro Rio, é isso. Memória do Outro Rio. Tinha aqui o rio, mas aqui lembrava-se outra. As cabras. 303. Agora, o corpo com que o corpo dele está em jovem, em criança, já não é o corpo de outra pessoa, ele não diz qual é o género, não interessa, mas é o corpo de uma cabra. E então, ele aconchega-se à cabra e a cabra ali para ele é a natureza. Eu acredito que ele não inventou isto. Eu acredito que lá na Póvoa da Atalaia que há muitas cabras e que o poema é pequeno também, as cabras. Por toda a parte onde a terra for pobre e alta, elas aí estão. As cabras negras.
muito femininas nos seus saltos miúdos, de pedra em pedra. Gosto destas desavergonhadas, desde pequeno. Tive uma que me deu o meu avô. E ele próprio me ensinou a servir-me quando tivesse fome daqueles outros fartos, mornos, onde as mãos se demoravam vagarosas antes da boca se aproximar para que o leite se não perdesse pelo rosto, pelo pescoço, pelo peito. Até o que às vezes acontecia, quem sabe se de propósito, o pensamento da vulvazinha cheirosa. Chamava-se Maltesa. Foi o meu cavalo. E não sei se foi a minha primeira mulher. Isto é lindíssimo. Porque ele fala de uma experiência sensorial, até pode ter imaginado, os poetas conseguem imaginar, mas eu acho que se foi real, é mais bem imaginado. Portanto, fica-lhe a memória do calor animal, do leite, que lhe corria por cima, lá está, a terra, a água, e enfim, a proximidade, digamos, ao chão, proximidade ao chão. Tal como a cabra anda de pedra em pedra, ele estava ali a ter a experiência da cabra que percorre a terra. E ele é muito interessante ver em poemas deles que a experiência da terra, ele repete-a sempre. Por exemplo, a experiência que ele viu dos camponeses, ele viveu em meio rural. A experiência que ele vê dos camponeses, ele diz que é uma experiência de convívio e de intimidade com a terra. De intimidade com a terra, que os camponeses, quando tratam a terra, tratam como se fosse alguém próximo, tratam a terra como se fosse um parente. Dão água à terra como dão água a beber a alguém. E eu sei, porque muita gente tem um jardim, dar de beber às plantas é um dever moral. As plantas precisam de quem as cuida. E ele tem, enfim, nos livros dele, várias plantas, vários frutos. Ele adora frutos. Há um poema em que ele diz que o fruto que ele mais gosta é por causa do sabor da palavra. Sabe qual é? Tangerina. Tangerina. Ele gosta de tangerina porque a palavra enche a boca. Tangerina. Já viram a quantidade de sílabas que a gente come? Cada sílaba é um gomo. Maçã. Não dá para nada. Pera. São 2 sílabas. Agora, tangerina. Portanto, ele fala das plantas, do cuidado com as plantas. O jacarandá. O jacarandá também é uma boa árvore. Por causa do som. Por causa do som. O jacarandá, uma pessoa fica assim, inebriado com a palavra. Quando eu falo dos jacarandás, eu fico, independentemente deles serem, eu sei que são bonitos, mas a palavra é bonita. Quer dizer, começa por ser bonito logo na palavra. Começa por ser bonito logo na palavra. E ele tem muito a intimidade com plantas, animais, etc. Mas tudo com nomes muito simples. O mais complicado é tangerina. É a palavra maior que ele lá tem para os frutos. E, portanto, eu podia pegar em mais poemas, a mostrar várias coisas, mas talvez o melhor era conversarmos e ver se quiser perguntar alguma coisa. Sim, não resisto, professor, a fazer-lhe 2 perguntas. Primeiro, porque o professor enunciou conceitos de uma complexidade tão vasta, de uma maneira tão transparente, límpida, acessível. Que é uma arte, porque descomplicar o difícil e falar com uma naturalidade, com uma simplicidade de arte, porque a simplicidade é algo de difícil de atingir. Por isso, quando também o Eugênio de Andrade diz usa palavras simples, são palavras de uma complexidade enorme, muito estratificada. E foi muito interessante o discurso e, de facto, eu nunca tinha refletido, se calhar as pessoas aqui na sala não tinham refletido na arte do verso, que é a arte da ciência, quando Eugênio escreve todos os manuscritos depositados no espólio da Câmara Municipal da Biblioteca, cada texto, manuscrito, é uma hipótese de trabalho
que ele vai depois modificando de edição em edição. Por isso tudo é uma hipótese, tudo é provisório, tudo é precário e me parece uma atitude bastante científica. Outra coisa que o professor disse, eu estou ouvindo com grandíssima atenção, porque cada vez que ouço em Coimbra, em particular, uma palestra, uma intervenção do professor é maravilhosa, mesmo quando nos cruzamos por acaso falando de Camões para os 500 anos. E o professor disse também outra coisa, das palavras, do ritmo, da melodia, mas também do silêncio. Sim. E uma pergunta que surge quase espontânea, porque ele diz, primeiro procuro uma música, musicalidade, e depois de uma viagem ao Oriente, ele fica fascinato com il cuneo, que o professor falou. Sim. E primeiro ele quer uma musicalidade, por isso a poesia de Eugenio faz-se não pela adição das palavras, mas pela subtração da palavra e pelo branco na página, pelas pausas. É mais feita pelas pausas. Só tem duas cores, eu estou a dizer isto do Porto, mas há duas cores aqui, que é o branco e o azul. Mas não estou a gozar com o desporto, porque é verdade, as cores do Eugénio é o branco e o azul. Tanto é que ele fala do Porto como uma cidade branca, Isso. e nós que conhecemos como uma cidade cinzenta, granítica, fala do Porto como uma cidade branca, fala do casa imenso e do branco. Até quando descreve a guerra da Bósnia, fala o branco no branco, quase como se deseja tirar a cor fica cromática para anular a dureza da guerra, não é? Do sangue, da violência, fala do branco no branco. Mas da música, da musicalidade, do ritmo, ele depois diz que o seu maior desejo na vida é atingir o silêncio. Será que o universo tem ritmo, tem silêncios? Como funciona? Teremos... O Pascal, que era no século XVII, não teve que formar-se a ciência, mas ele foi cientista, matemático, físico, mas também filósofo, Pascal, e teólogo. De algum modo ele era jansenista, portanto, herético. E o Pascal falava do grande silêncio do espaço. Numa altura em que ele não sabia o que era o espaço, o que mais ele tem uma palavra, uma frase que diz: o que eu mais temo é o grande silêncio do espaço, o grande silêncio do universo. E de facto, entre os astros que sabemos hoje, aqui o espaço não está presente. Isto passa-se tudo na Terra, este livro passa-se todo na Terra. Então, é um livro que não foi ao espaço, nem quer ir ao espaço, não interessa. Mas o Pascal, estando na Terra, e naquela altura sabendo-se muito pouco sobre o espaço, ele suspeitou, talvez mais como filósofo e teólogo do que como cientista, que o espaço era silêncio. E de facto é, porque hoje sabemos que é vazio, e no vazio não se passa o som. Portanto, no vazio não há possibilidade de ouvirmos o outro. E enfim, podem perguntar, mas não haverá outras terras com outros terrestres, onde haja também outros poetas e outros poemas? Não sei, andamos à procura. Então, isso será que há incomunicabilidade por causa do silêncio interplanetário? Bem, silêncio existe, não se pode passar o vazio uma mensagem que tem de passar através do ar. O ar é invisível, mas é o ar que nos permite a palavra, aqui a escuta. É essencial o ar. Sem ar nós não ouvíamos nada. Há pessoas que dizem que os também não ouvem e está lá o ar, mas pronto, isso é outro estudo. Escutar uma palavra muito recorrente. Mas o que acontece é que se pode fazer comunicação ou mensagens, mas com forma de luz. Se mandar-se sinais com forma de luz, podemos, portanto, o universo não tem que ser silencioso, mas a maneira de preencher o silêncio é através da luz. O que parece um poema. Parece um poema. Profundamente poético. Mas é verdade. É verdade. A grande diferença entre poetas e cientistas, há alguma diferença. Eu vou dizer qual é a diferença. Tem os dois rigores, tem os dois metáforas, etc. Mas é que os cientistas têm de arranjar metáforas e vigor, essas coisas, que se adequam à realidade. Que de algum modo seja verdade, ou pareça ser verdade. Pareça ser verdade.
Agora há um problema. Então são limitados, coitados. Eles estão limitados pelo mundo. Pois são. Mas pensam assim. Mas não é coitados. Porquê? Porque toda a gente está limitado, coitados também pelo mundo. Mas depois, o mundo, quando a gente pensa que é uma limitação, procurar o limite do mundo, o limite, tentar descrever o mundo, não estou a falar apenas do espaço, estou a falar do mundo aqui na Terra, o nosso mundo, o nosso cérebro, a nossa inteligência. O mundo é muito mais complicado do que nós pensamos. Por outras palavras, toda a ciência mostra que quando a gente julga que sabe, afinal não sabe, assim tão bem. Por outras palavras, o mundo, de certo modo, é inatingível da ciência. Nesse sentido, não parece ter limites. O que significa expressar agora de uma maneira poética. Tanto o cientista como o poeta precisam de imaginação para fazer as suas construções. O cientista precisa da imaginação do mundo. Quer dizer, a sua imaginação tem de ser igual à imaginação do mundo. Quando eu falo imaginação do mundo, é uma metáfora. Porque o mundo não é um ser. Imaginação do mundo, mas o mundo tem uma imaginação maior que a nossa. Por outras palavras, nós somos pequenos, a nossa imaginação é muito pequena perante a imaginação do mundo e é por isso é que hoje continuamos a fazer ciência. E, portanto, há muita coisa que nós entendemos sobre o mundo através da ciência e há muita coisa, se quiser, podemos chamar silêncio. Sim. Porque a natureza ainda está calada para muitas coisas. Temos que continuar a falar com ela, para nos dizer coisas. Ed è interessante também porque olhando para a poesia que não vai a missa e o poeta também é limitado da experiência do mundo porque é limitado da realidade. A imaginação de um poeta tem um limite ou tem um horizonte do surreal. Aquilo que ele viveu, a experiência que ele viveu. A experiência que ele viveu, que interiorizou e que transforma em imaginação, ou como Mário Cláudio já tinha ocasião de dizer, um poeta portuense, dizer que cada romance é uma biografia direta ou indireta, porque atinge da realidade, por isso o poeta atinge da realidade. Mas também, não nomeando a ciência, não nomeando Deus, olhando para a poesia que está nossa, ele no fundo atinge da tradição judaica, não é? Que está a base da nossa herança judaico-cristã, a palavra diz, na Bíblia, No princípio era o verbo. em princípio era o verbo, ou seja, a palavra diz e o mundo realiza-se, ou seja, se eu tenho a capacidade de imaginar o mundo existe, se eu tenho a capacidade de imaginar a realidade Isto é uma existe. questão muito interessante, calma. Isso é uma questão muito interessante que remete para a questão atual da inteligência artificial. Porque o que a inteligência artificial faz, produtos como o tipo ChatGPT, é pegar na linguagem humana, no repertório da linguagem humana, baralhar e dar. E a questão, baralhar e dar, quer dizer, junta palavras que ainda não foram juntas, ou já foram, junta palavras e dá-nos. E nós olhamos para aquilo, é um discurso. E parece um discurso parecido com o dos humanos. Igual, indistinguível do dos humanos. Quando vem um programa de inteligência artificial, lemos aquilo e nós não podemos saber, atualmente, no estado atual das coisas, não podemos saber se é humano ou se é automático, feito por uma máquina. Mas agora a pergunta é, que é muito interessante, para ver. Há só o mundo das palavras? As palavras são um mundo independente do outro? Bem, as palavras são um mundo que nós construímos, mas eu acredito, estou a usar palavras com cuidado, eu acredito que o mundo é mais rico que o mundo das palavras. Por outras palavras, a inteligência artificial, conclusão, silogismo, não vai chegar a nós. Eu vou dizer coisas que nós temos e que o sistema de inteligência artificial não temos. Temos uma coisa que hoje é lembrado dos discos que temos, que é o corpo. As máquinas não têm. E nós, o corpo, podemos ter experiências inefáveis, quer dizer, estou a usar uma palavra complicada que eu nunca usaria, mas indescritíveis, que não se podem dizer, inefáveis. Aquilo que não pode ser dito. E quem diz o corpo diz, enfim, o corpo nos órgãos de sentido todos, não é? Quando eu estou a falar do corpo, estou a falar da nossa relação com o mundo. Será que toda a nossa relação do mundo pode ser feita, dita por palavras? Quer dizer, eu sei que a ciência não chega, mas a poesia chega? Não, a Torre de Babel demonstra que as palavras não serão, embora não imagine
poeta. Eu acho que as palavras não chegam. No dia em que as palavras chegarem, acho que estamos arrumados. E acho que nós vivemos todos em uma frustração ontológica de a vontade de dizer e a incapacidade de dizer. A vontade de contar, de ser o mundo e a incapacidade de expressar. Não sei. Nós, na Biblioteca de Babel, que é um conto do Jorge Luís Borges, grande poeta já agora, grande poeta, em que aparece muita ciência, mas na Biblioteca de Babel temos lá, nessa biblioteca, aqui também tem uma biblioteca, mas tem lá todos os livros que já foram escritos, todos os livros que ainda não ser escritos, todos os livros que poderão ser escritos. Portanto, a biblioteca é todas as combinações de letras possíveis. Portanto, está lá tudo. Está lá tudo. Claro que é um mito, não é? A Biblioteca de Babel. Mas a questão é, a literatura está lá toda. Mas está? Ou tem de ser escrita para estar? Eu penso que é mesmo um mito. Quer dizer, as palavras podem combinar-se, mas reparem que mais vezes há coisas que escapam, em que mesmo na poesia a palavra indica certas coisas, até coisas diferentes para pessoas diferentes, mas há mais coisas do que aquelas que as palavras indicam. E a nossa experiência do mundo, eu acho que ilustra isso, quer dizer, sei lá, vou dar uma outra questão que não é apenas o corpo. É mais profundo do que isso. A nossa relação entre os humanos, que não tem que ser corporal, uma relação de razão, relação de afeto. A nossa relação de afeto, que nós conhecemos e que se corporiza, quer dizer, que existe e que é real, muitas vezes não tem que exigir palavras. Basta um olhar, basta um gesto, basta uma mão. Claro que a poesia pode falar dessas coisas, mas a falar dessas coisas é as coisas. Muito interessante. Não insisto a fazer mais duas perguntas e depois abro o debate. O tempo passa sempre muito rápido quando a conversa é interessantíssimas. Eu penso que Eugenio de Andrade, sempre atingindo da sabedoria oriental, quando regressa dessa sua viagem, e sempre atinge o universo rural das camponesas e vê duas camponesas com dois baldes de água. E ele diz, um balde com uma haste. Sim, que os chineses usam. Ele diz, no prato da balança, um verso basta para pesar no outro a minha vida. Então, minha pergunta para o professor Carlos de Olhares é essa imaginação da balança que convoca naturalmente a ideia de peso, de medida e de equilíbrio. Podemos pensar que a poesia procura dar vida a uma medida justa e, na sua perspectiva de homem de ciência, fará sentido aproximar esta imagem daquilo que também vemos no universo, um jogo delicado de força, de equilíbrios, sem os quais nada subsiste. E, a pergunta é longa, e acha que as leis da física, na forma como se entrelaçam, como se complementam para a regra no universo em perfeito equilíbrio, são também eles um poema? Bem, metaforicamente podem considerar, não é? As metáforas são muito permissíveis, podemos usá-las, mas a ciência trata do mundo de acordo com o seu método. Quer dizer, a ciência responde a certas perguntas que o seu método permite descobrir. O método é a observação, a experiência, o raciocínio lógico. Há certas perguntas que podemos fazer, que são humanas e que não têm resposta na ciência. Por exemplo, a poesia responde a outras necessidades. Já disse que tem paralelos com a ciência, mas não podemos pôr a responder. Agora, o que é muito interessante é que podemos pô-las em diálogo. Há uma razão para pormos as nossas várias dimensões em diálogo. A razão é para tentarmos ser consistentes. Quer dizer, para tentarmos, de algum modo, arranjar um equilíbrio dentro de nós. Arranjar
arranjar um equilíbrio dentro de nós. Portanto, todo o homem, a humanidade, a espécie humana, tem ciência e tem poesia. E, portanto, é natural que arranjemos pontos. E tem outras coisas, tem religião, tem ética, tem uma série de coisas. Tem uma série de coisas que existem. Tem bondade, por exemplo. Nós tentamos conciliar isso. Agora, eu não diria que uma delas, uma das dimensões humanas, tenha de sobrepor às outras. Quer dizer, no século XIX houve aquela questão do cientismo, quer dizer, pensar que a ciência poderia responder a todas as perguntas. Não pode. A ciência tem de se meter, vou usar uma metáfora, nas suas tamancas. Tem de se meter nas suas tamanquinhas, porque são tamancas pequenas. E não pode responder a tudo. E quando as pessoas, às vezes, perante as limitações que têm outras... A ciência tem as suas limitações. Quando as pessoas, às vezes, usando outras dimensões, encontram limitações, têm, muitas vezes, a tendência de recorrer à ciência. Aí vamos arranjar ali na ciência a solução para o problema. Podem fazer pontos, não há mal nenhum nisso, mas a ciência não lhes vai dar soluções. Sei lá, a questão da religião, a questão de Deus, a ciência não dá soluções. A questão do amor, do afeto, a ciência não dá soluções. Pode dizer umas patentices, os neurotransmissores, não são patentices, é verdade, não explica a coisa. Não explica. Não é suficiente. Quer dizer, se uma pessoa diz, é uma química, está bem. E depois? Isso explica, sei lá, os poemas de Petrarca? E portanto, eu diria que a ciência não é omnipotente e as pessoas que pensam que é omnipotente têm muito pouca potência nessa crença. Conseguem muito pouco com isso. Portanto, a ciência é necessária, a ciência é útil e não é apenas por aquilo que nos dá de poder viver melhor. É útil porque compreendemos mais, sabemos mais. Olha, é útil até porque nos remete para a nossa insignificância cósmica. Ainda agora, da Artemis 2, vimos aquelas imagens da Terra ao longe vistas da Lua e, para mim, foi a razão por que se fez aquela expedição, para nos fotografar outra vez. Há muito tempo que não tirávamos uma selfie da Terra. E isso devia lembrar-nos, infelizmente não nos lembra, mas devia lembrar-nos que somos pequenos e que, visto ao longe, estamos todos sobre a Terra, próximos uns dos outros. O Carl Sagan tinha uma afirmação interessantíssima sobre a questão da moral, da ética. Não deves matar ninguém, porque só existe gente aqui, só existe gente aqui que a gente saiba. Não encontrarás próximos, há próximos aqui, não encontrarás próximos num raio de milhões de anos-luz. E de facto é mesmo, nós estamos aqui juntos. A gente olha para o que se passa em cenários de guerra atualmente e pensa, eu estou aqui, visto ao longe, neste pequeno ponto, ao longe não se vê, mas andam todos uns contra os outros. É trágico. É trágico. Algum ser que esteja, enfim, que venha visitar e que vê o que se passa na Terra, vai-se embora. Agora que os planos não funcionam bem. E, portanto, sobre a questão das camponesas, ele tem encontrei aqui um poema que ele compara, é muito interessante, as camponesas chinesas de Cantão com as de Alpedrinha, portanto, ali na beira baixa, e diz que são as mesmas mulheres porque é a mesma terra. Ele diz assim, chama-se Arte dos Versos, porque está a falar mais uma vez do como se faz o poema. Isto, no fundo, Arte dos Versos significa que é um compêndio de versificação. Arte de versificação. Como é que se faz um poema? Ele explica. Ele é um pedagogo nesse aspecto. Diz assim, é difícil, mas eu não sei quanto tempo ele demorou, mas fez este poema chamado Arte dos Versos que ensina como se faz versos. E diz assim, toda a ciência está aqui. É das poucas vezes onde está. Fartei-me de pegar no livro, não tinha isto em PDF. Mas procurei ciência e disse, está aqui e vou usar no fim. Toda a ciência está aqui. Ele aqui está a falar da ciência dos versos. Toda a ciência está aqui. Na maneira como esta mulher dos arredores de Cantão ou dos campos de Alpedrinha rega 4 ou 5 leiras de couves. Mão certeira com a água, intimidade com a terra,
empenho do coração, assim se faz o poema. É isto. Haver terra, haver água e haver alguém que dá água à terra com o coração empenhado nisso. Isso é poema. Se não houvesse isto, não havia poema. Professor, uma última pergunta que não resisto a fazer. Porque o professor, na sua dupla condição de homem de ciência, de poeta, inglese fece una raccolta poetica bellissima, pubblicò recentemente sobre poesia e ciência e outras coisas. Podemos arriscar a dizer que a poesia de Eugênio de Andrade é uma espécie de metafísica do significado, no sentido em que, se tudo tem peso, se tudo é molécula, se tudo é átomo, se o nosso pensamento também tem peso, são átomos, será que quando nós pensamos em poesia, sobretudo eu parto dessa pergunta porque quando ele entrega a sua última recolha da poesia completa, diz o seu editor, falamos com a sua mulher em cima e com a Norma em cima, e toda a minha vida que lhe entrego. Toda a minha vida que entrega. Ele entrega em um livro, o último livro. Ele não está sepultado para a coisa, ele está aqui. E lá teria dois discursos. Uma grande homenagem ao seu grande, que fazia as capas, Armando Alves, que acabou de falecer. Morreu agora, por isso um grande tributo, uma grande homenagem ao seu grande amigo, não é? Que tem também desenhos por aqui. Mas se tudo tem peso, se tudo é molécula, se toda a nossa realidade, nosso pensamento é feito de átomo e de peso, será que a poesia, com a sua maneira sintética de olhar o mundo, de conseguir, digamos, perceber o sensível e aquele mundo interior que muitas vezes as palavras não conseguem dizer, e a poesia, por tentativa, por erro e por consegue, podemos associá-la a poesia como uma espécie de metafísica do significado, no sentido, não no sentido de negar a materialidade do mundo, porque tudo é matéria, tudo tem peso, tudo é energia, tudo é estrutura e relação, mas no sentido de reconhecer que a poesia pode, às vezes, concentrar num verso aquilo que nenhuma explicação puramente analítica esgota? Eu percebo o que está a dizer, mas eu não quero justificar a poesia com a ciência. Por outras palavras, tem de se dar bem. Não ganham nada, nenhuma nem outra, de dar-se mal, mas uma não é o alimento da outra. Quer dizer, embora haja, eu tentei realçar aqui relações que são de grande proximidade e convívio, eu acho que ir mais longe de metáforas, que são bem-vindas sempre, todas as metáforas são outras, as metáforas é aquilo que nos permite fazer sentido, fazer com que haja unidade no mundo, senão o mundo era esquizofrénico, e nós o que conseguimos é mostrar que o mundo de facto tem essas relações. Mas eu não iria buscar, digamos, as relações que existem no mundo físico, não iria buscar nenhuma justificação, digamos assim, nem uma transferência rápida para o mundo da poesia, porque de facto são dois mundos. De facto, nós somos só um, mas aqueles mundos são diferentes. E é fantástico que a nossa espécie, enfim, vem no processo de evolução neste planeta, onde se conhece, mas a certa altura tenha começado também a fazer poesia. E eu até digo, se calhar, a poesia, não sei, mas se calhar até é mais antiga que a ciência. A poesia tem a ver com deslumbramento. A ciência, de algum modo, também precisa desse deslumbramento, mas é mais fácil, talvez, mais imediato usar a palavra para falar desse assombro, do que depois fazer uma descrição, por exemplo, sobre o que é a Lua, sobre o que é o Sol, sobre qual é a relação entre a Lua, o Sol e a Terra. Tudo isso demorou muito tempo a fazer, ao passo que o Sol, a Terra, a Lua entraram todas no nosso discurso poético. Nesta altura
música é muito antiga, muito antiga. Da lira, que era uma exaltação ao flauto, que é um batismo, não é? Que é mais batismo. Professor, chegamos mesmo... Posso dizer um último poema? Claro. A sílaba, são só 2 letras ou 3. A sílaba. Está num poema chamado Sílaba, chama-se um poema chamado Sílaba, que está no livro, para quem depois quiser encontrar isto em casa, o volume é Ofício de Paciência. Era um fábulo, por isso era Ofício de Paciência, porque o poeta tem o ofício de paciência. Então tem a sílaba. Qual foi a paciência do poeta? Vou ler. Toda a manhã procurei uma sílaba. É pouca coisa. É certo. Uma vogal, uma consoante, quase nada. Mas faz-me falta. Só eu sei a falta que me faz. Por isso, a procurava com obstinação. Só ela me podia defender do frio de janeiro, da estiagem do verão, da estiagem do verão. Uma sílaba, uma única sílaba, a salvação. Isto é muito, muito interessante, porque ele diz que o pormenor, o rigor é tal que ele tem de escolher, já não é a palavra, é o elemento da palavra que ele está à procura. Se a palavra lhe falta aquela sílaba, então não é a palavra certa, porque só aquela combinação pequenina é que lhe pode garantir a salvação. O ofício de paciência é porque ele pensa que ainda se pode salvar se encontrar a sílaba adequada à salvação. muito bem. Eu creio que com esta reflexão nós abrimos várias pistas de leitura da poesia do Eugênio de Andrade, pistas muito fecundas que o professor Carlos Filhais nos deu nessa sua maravilhosa lezione magistralis aplicada à ciência, aplicada à Exagero, sempre se perde. Não, é verdade, é verdade. E agora, abrimos poucos minutos para o público poder se expressar. Eu sei que tem todo um grupo de engenheiros, alguns de Coimbra, alguns do Porto, do Norte. Temos artistas, professores de Belas Artes, aqui ao lado da Norma. Temos biólogos e temos um público que não reconhece as profissões. É o momento oportuno para poder dirigir uma pergunta ao professor Carlos Filhais. Acho que ele vai ser embora e regressar a Coimbra. Eu vou encontrá-lo lá, mas se calhar não será tão fácil encontrá-lo. Por isso deixo a palavra ao público